e o meu marido que tirou a própria vida só para eu poder ficar com o amor da minha vida. O meu pai, ele tem um melhor amigo desde a infância. E esse melhor amigo tem um filho 2 anos mais velho do que eu. E o sonho do meu pai e desse amigo dele sempre foi que eu namorasse com o filho dele. Mas como nós crescemos juntos, eu olhava para ele sem intenção alguma. Para mim, ele era o meu melhor amigo. E os meus pais, eles têm uma sorveteria. E com 17 anos, eu comecei a ajudar na sorveteria. Comecei a ficar lá, trabalhar para ajudar os meus pais. Até que um certo dia, foi um cliente na sorveteria. E, gente, assim que eu vi ele, eu me apaixonei por ele assim logo de cara. E ele por mim, porque todos os dias ele ia até a sorveteria só para poder me ver. Até que um dia, ele me achou no Facebook, nós começamos a conversar. E depois de um tempo conversando, eu comecei a ficar com ele escondida dos meus pais. Porque, na verdade, eu queria contar para os meus pais somente quando a gente tivesse certeza que realmente ia dar em namoro. Até que finalmente ele me pediu em namoro e eu fui contar para os meus pais. Só que primeiro eu contei para minha mãe. A minha mãe, ela não fez uma cara assim boa, só que ela fingiu aceitar. E depois que eu contei para ela, nós fomos contar para o meu pai. E é claro que meu pai ficou muito bravo. Ele começou a falar que ele não aceitava eu namorar outra pessoa que não fosse o filho do amigo dele. E ali eu pedi para ele pelo menos dar uma chance para conhecer a pessoa, né, para poder ver. Só que nem isso ele quis. E depois disso, ele me proibiu de sair sozinha e ainda pegou meu celular por alguns meses. E o que aconteceu? Eu e esse menino, nós nos afastamos e tempos depois eu descobri que ele estava namorando. Quando eu descobri que ele tinha começado a namorar, eu fiquei tão decepcionada, mas tão decepcionada, que eu aceitei namorar com o filho do amigo do meu pai. E nisso eu já estava com 18 anos, namoramos por 3 anos e eu me casei com o filho do amigo do meu pai. E assim, eu gostava muito dele, porque pra mim ele era o meu melhor amigo, só que eu não amava como tinha que amar, e ele sabia da minha história, só que eu nunca conversei com ele diretamente sobre isso, e ele também nunca falou comigo sobre isso. Enfim, eu me casei e o amor da minha vida continuou namorando. Até que um certo dia, eu descobri que ele também ia se casar, e que além de se casar, a menina estava grávida. E essa notícia, ela acabou comigo. Eu fiquei extremamente revoltada. Eu chorava todo santo dia. Eu ficava me perguntando por que tinha que ter acontecido desse jeito. E a minha família, o meu marido, ninguém entendia nada, porque claro que eu não falava o real motivo. Até pro médico me levaram, fiz exames, fiz tudo. E não constou nada, porque eu era emocional. Eu sei que eu chorava dia e noite. Até que um certo dia, o meu marido veio perguntar pra mim se eu era feliz com ele. E ali eu acabei soltando tudo que tava engasgado. Eu tava assim tão revoltada com tudo que aquela pergunta pra mim foi o ponto. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, um certo dia o meu marido veio perguntar pra mim se eu era feliz com ele. Só que eu já tava tão irritada, tão estressada com tudo, que aquela pergunta pra mim foi o ponto. E ali eu falei tudo que tava engasgado durante muitos anos. Falei pra ele que eu casei com ele sem amar ele como um homem. Falei que eu me casei por obrigação. Falei pra ele que eu amava ainda era o fulano. Ele sabia quem era, porque lá no passado, como eu falei, ele sabia da minha história. E ali eu falei pra ele que meu mundo tinha acabado, porque eu tinha acabado de descobrir que ele ia se casar. E além de se casar, a mulher dele estava grávida. Eu sei que eu falei tudo. E enquanto eu falava, que eu soltava, o meu marido, ele ficou assim, paralisado, me olhando e com um olhar de decepção, sabe? E depois desse dia, tudo mudou. O meu marido, ele parou de dormir comigo no quarto. A gente não conversava mais, era raro quando a gente se falava dentro de casa. Ele vivia lá no canto dele e eu no meu. Até que um certo dia, eu tomei coragem e eu chamei o amor da minha vida para conversar. Eu confesso que eu pensei que ele não ia me responder pelo fato dele já estar com a família, né, dele ser pai. Só que rapidamente, assim que eu mandei a mensagem, rapidamente ele me respondeu. E ali conversando com ele me contou que a mulher dele tinha acabado de perder o bebê. Eu sei que é errado, só que eu fiquei tão feliz com aquela notícia, eu senti uma esperança. Depois desse dia, nós não paramos mais de conversar. Eu expliquei tudo pra ele do porquê eu sumi lá no passado. E ele confessou que ele ainda gostava muito de mim. E eu falei pra ele que eu ainda amava muito ele. Foi então que nós marcamos de nos ver pessoalmente. E nesse dia nós ficamos. E depois desse dia que nós ficamos, ele largou da mulher dele. E claro que eu ia fazer o mesmo. Eu ia separar do meu marido para poder ficar com ele. Só que o meu marido, ele foi mais rápido. Ele chegou antes de mim, pegou meu celular e ele viu a minha conversa
com essa pessoa. Nesse dia, nós tivemos uma briga, assim, horrível, ele tentando entender o porquê que eu tinha feito aquilo, e eu queria explicar pra ele que o problema não estava nele, estava em mim. Eu falei pra ele que eu não podia mandar nos meus sentimentos e que eu queria conversar, assim, com ele, só que sem brigar, numa boa. Então, falei pra ele que eu ia tomar um banho, e assim que eu saísse do banho, nós íamos conversar sem brigar. E ali ele falou que tá bom. Entrei no banho, e assim que eu saí do banho, eu vi que tinha uma carta em cima da mesa. E assim que eu peguei aquela carta pra ler, a campainha de casa tocou e eu fui ver quem era. Era um morador e ele pediu pra que eu acompanhasse ele com uma certa urgência. Só que ele não me falou o motivo. E eu fui com ele, só que até então eu pensei que meu marido ele tinha saído. E quando eu cheguei lá embaixo, lá estava o meu marido. Ele pulou do nosso apartamento. E quando eu voltei, que eu li a carta, na carta ele dizia assim: que agora você consiga viver o seu grande amor e ser feliz. E perdão, porque eu não consegui fazer você feliz. Mas saiba que eu te amei muito desde novinho. Fica bem. Aquilo foi um trauma tão grande, mas tão grande pra mim, que eu precisei ficar internada por vários dias porque eu entrei em estado de choque. E quando eu saí do hospital, que eu pensei que eu ia poder ficar um pouco mais em paz, os meus pais começaram a me acusar pelo que tinha acontecido. Foi então que eu coloquei aquele apartamento pra vender. E eu aluguei um bem longe de todo mundo, porque eu queria viver em paz. Eu queria, sabe, viver sozinha, eu não aguentava mais. E o meu amor, a todo momento do meu lado, ele separou da mulher dele pra ficar comigo. E meses depois, nós começamos a namorar. E 1 ano depois, nós fomos morar juntos. Hoje eu tô muito feliz por estar vivendo do lado da pessoa que eu realmente amo. Só que, por outro lado, meu coração, ele tá muito triste pela perda de um grande amigo. Eu passo com psicólogo até hoje porque eu me culpo sim pelo que aconteceu. Só que eu não quero viver pro resto da minha vida com esse trauma. Eu quero um dia poder me curar disso. E enquanto isso eu tô tentando viver, tô tentando tocar minha vida com a pessoa que eu amo. E graças a Deus pela minha escolha, porque ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é um ser humano assim, incrível, de um coração gigante. Sobre os meus pais, nós não conversamos mais desde o ocorrido, que eu me afastei. Eles não vieram mais atrás de mim, eu também não fui mais atrás deles. E tá assim, tá do jeito que tá. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Eu descobri que a minha esposa tava tentando me vender pro pipoqueiro da cidade pra comer pipoca de graça. Nesse relato nós somos um macho. A pipoca era R$5. E ela tava engambelando um homem. Você não tem noção não, porque esse homem bateu na porta da minha casa. Eu morava num bairro que em frente a esse bairro tinha uma praça. Sabe aquela praça que tem parquinho, criança, não sei o quê? E aí sempre tinha um pipoqueiro. E aí uma vez a gente passeando ali na praça com a minha esposa, ela experimentou essa pipoca e ela ficou apaixonada. E basicamente todo dia ela queria comer essa pipoca. Eu falei pra ela: olha amor, a gente trabalhava, eu ganhava um salário mínimo, ela também ganhava um salário mínimo. Não dá pra você comer pipoca todo santo dia, porque você bota R$5 era o pacote pequeno. Aí ela começou a comprar de R$10. R$10 todo dia, a gente que as nossas contas eram contadas, porque eu tava estudando, ela também tava estudando pra gente poder melhorar de vida, ter uma profissão, mas por enquanto a gente era assalariado. CLT ali, fielzão, ganhando pouco. Aí minha esposa falou que não, que tudo bem, que não sei o que e tal, que ela não ia comer todo dia, porque assim, começou mais ou menos uns 2 meses, todo dia ela descia pra comprar pipoca, todo dia ela descia pra comprar pipoca. Aí passou um tempo, passou um mês desde que eu tive essa conversa com ela, e ela comprou tipo pipoca assim umas 8 vezes no mês, até que aí tá tranquilo, razoável. E aí do nada a minha esposa começou de novo. Todo dia ela ia lá e comprava pipoca. Todo dia ela ia comprar pipoca. Todo dia ela ia comprar pipoca. E aí eu comecei a reparar que não era uma vez só no dia, não. Era várias vezes no dia. Várias vezes. Porque a minha esposa, ela trabalhava de home office. Então eu comecei a ver no lixo, se eu não era de reparar, eu via que tinha um saco de pipoca. Tinha outro. Eu falei, gente, essa mulher tá virando o quê? Uma pipoqueira. Tá virando uma galinha, tá comendo milho o dia inteiro. Aí eu fui conversar com ela, falando: amor, você voltou a comprar pipoca todo dia, não sei o que e tal, você sabe que as coisas são apertadas. Ela falou: não, amor, fica tranquila, eu fiz uma conta lá, que não sei o que, eu vou pagar por mês, eu conversei com ele tá me dando um desconto, que não sei o que. Eu achei estranho, mas deixei pra lá, falei: tudo bem, confiava na minha esposa, no meu alecrim. Passou de novo 4 meses. 4 meses. Nesses 4 meses eu reparei uns comportamentos meio estranhos da minha esposa. Ela tirava umas fotos minhas assim mais íntimas do nada, sabe? Faz pose, não sei o que, e ela nunca foi de fazer isso. Eu, pra que isso? Ela: não, pra mim, pra eu guardar pra mim. Mas eu acabei deixando pra lá, até que um belo dia eu voltando do trabalho, 7 horas da noite, eu tinha acabado de entrar em casa quando a campainha tocou. Aí eu não deu nem tempo de eu entrar, eu botei a mochila e voltei pra atender a campainha. Quem que era? O pipoqueiro. E ele já chegou fazendo escândalo. Coisa de comentar a parte depois da blogueira.
Ele já chegou, gente, fazendo escândalo, brigando comigo. E eu não tava entendendo. Ele falou, olha só, eu cansei disso, eu cansei de você ficar me enrolando. Aí eu só olhei pra cara dele e falei, o que houve? O nome dele era Samuel e ele era um pouquinho mais velho que eu. Samuel, muito alterado, começou a gritar, falando que eu tava enganando ele, não sei o quê. E aí a minha esposa escutou e saiu pra fora. E aí ela saiu falando, Samuel, calma, a gente vai conversar. Já falei pra você que tem que ir com calma, Samuel. Calma, que não sei o quê. Vai embora, a gente conversa depois. Aí eu falei, não, que calma é essa que Samuel tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui? Por quê? O que foi? Aí eu comecei a pensar, bom, será que eu tô sendo corno? Só que Samuel parecia cortar para outro lado, né? Pelo o jeito que ele falava, né? O jeito que ele me olhava. Eu via que ele me olhava assim meio diferente. E todo mundo comentava e tal. Eu achei que Samuel gostava de outra fruta. Minha fruta, no caso. Comecei a berrar-me e falei o que tava acontecendo, pra me contar, porque minha esposa tava o tempo todo tentando me arrastar pra dentro, e o Samuel falando que eu tava enganando ele. Eu falei, Samuel, me explica o que tá acontecendo. E aí ele me contou, ele falou, olha, eu sei que você tá me mandando fotinho, eu sei que a gente tem umas conversas mais assim, calientes, mas ou a gente chega no finalmente, a gente combina, porque toda vez que você combina comigo e desmarca, você combina comigo e não vai, já me deixou plantado, fica me inventando história, falando que tá passando mal, que tá atrasado, que tá no trabalho, que tá isso, que tá aquilo, ou a gente chega nos finalmente, ou eu não vou mais liberar a pipoca pra você e pra sua esposa. Aí eu já olhei pra cara do Samuel, olhei pra cara da minha esposa, eu falei, finalmente o quê, querido? Eu não tô trocando mensagem com você, não tem nem seu número. Ele falou, claro que tem, vai ficar se fazendo de sonso, tá vendo? Você fica se fazendo de sonso, não sei o quê. Eu falei, eu não tenho. Pois pegou o Samuel, o celular dele, esfregou na minha cara um número que não era meu com uma foto minha. E pior, com várias mensagens de teor exóticos e fotinha minha. Sabe as fotinhas que a minha esposa ficava tirando? Mandava tudo pra ele. Várias fotos, gente, várias conversinhas. Eu quero você, vamos marcar. Marquei 300 vezes com o Samuel e nunca fui. Aí eu já olhei pra cara da minha esposa. Quando eu olhei, ela já tava chorando. E ela começou, amor, eu queria muito pipoca, cara. Eu queria muito pipoca. Eu falei, Samuel, olha só, esse daqui não sou eu. Eu não tenho esse número, não é meu. E aí eu falei, explique-se o que tá acontecendo. E aí ela começou a explicar pra mim e pro Samuel. Bom, ela tava conversando com o Samuel e falou pro Samuel que nós tínhamos um relacionamento aberto e que eu ficava com outras pessoas. E aí o Samuel contou pra ela que tinha interesse em mim. Ela falou, olha, Samuel, ele nunca ficou com menino, mas a gente pode ver, a gente pode fazer as coisas com calma. E aí basicamente falou que ia me arranjar pro pipoqueiro se ele me desse pipoca pra ela. Ah, você pode agradar a gente, tanto eu, tanto ele, levar pipoca pra ele, eu vou falar que foi você que mandou, não sei o quê. Tanto que muitas das vezes na conversa não era ela que pediu pipoca, era eu que pedia, ela só ia buscar. Porque eu era tímido, porque eu ainda tava me acostumando, porque eu ainda tava me adaptando, mas que eu ia dar uma chance pra ele. Ela foi enrolando o Samuel no papo pra comer pipoca, falando que eu ia ficar com o Samuel, mas que eu não tava pronto, que eu ainda tava quebrando esse tabu, que tinha que ser devagar, que tinha que fazer as coisas devagar. Só que Samuel cansou depois de 4 meses e veio me cobrar o meu brioco. Porque Samuel queria furinfar no meu brioco e que eu furinfasse no brioco dele, que ele não tinha preconceito. Era ele, ela e aquela coisa toda. Gente, olha, eu fiquei chocado, olhei pra cara dele e falei, não sou eu, não gosto de homem, não vou te liberar nada, não vou usufruir de nada, resolve com ela. Virei as costas, saí, fui tomar um banho que eu tava exausto. Eu não sei o que ela resolveu, sei que eu fiquei escutando uma gritalhada dos dois, depois Samuel foi embora, e aí ela falou que Samuel não ia mais me incomodar, que não sei o que não era pra me preocupar mais. Eu fiquei extremamente chateado, saí de casa, eu fiquei 2 meses morando com a minha mãe e com meu pai, né, tentando ali perdoar, tentando digerir aquilo. Acabou que eu perdoei ela, só que a gente resolveu se mudar, porque ficava ali de frente pro pipoqueiro, toda vez que eu passava pro pipoqueiro ficava me olhando estranho. Nós nos mudamos, superamos isso, mas a minha esposa tentou me vender pra comprar pipoca. E eu que não perdoei nem minha bisavó. Nesse relato Nós Somos um Macho, vou contar pra vocês como que isso aconteceu. Quando isso aconteceu, eu tinha os meus 18 anos. A minha bisavó, hoje em dia, ela, né, tá, assim, mais assim, antiga, né? Então, eu continuo indo lá do mesmo jeito, né? Continua rolando, mas vou contar pra vocês como tudo aconteceu. Eu tinha 18 anos. Desde que eu era muito novo, eu ficava na casa da minha avó, porque a minha mãe trabalhava. E aí morava na casa da minha avó, a minha avó, o meu avô e a minha bisavó, que era mãe da minha avó. A minha bisavó foi mãe nova, a minha avó também era mais nova, a minha bisavó também. E a minha bisavó, ela era uma senhora bem, assim, ajeitada, assim como a minha avó. Eu cresci ali, né, desde que eu era criança. Eu ficava com a minha avó pra minha mãe trabalhar desde que eu tinha nascido, né. A minha avó sempre ajudou muito a minha mãe. Então eu tinha muito aquele costume ali. Muitas das vezes eu nem ia pra casa, eu dormia na casa dos meus avós. Eu tava sempre ali naquela convivência. Conforme eu fui crescendo, fui virando um rapaz, eu tive uns problemas com a minha mãe, mas não era em relação à minha mãe, era em relação ao meu padrasto. Minha mãe separou do meu pai, que meu pai traiu minha mãe e tal. E aí eu fui passar um período na casa do meu avô e da minha avó, porque eu já tava acostumada a ficar muito lá. Minha mãe falou, ó, vai pra lá, fica um tempo lá, porque minha mãe arrumou um marido, eu não tava aceitando muito bem, na época eu tinha 15 anos.
acabei ficando na casa da minha avó. Passou-se 3 anos e eu com 18 anos, gente, eu comecei a reparar que a minha avó, a minha bisavó, não era minha avó, não, minha bisavó, todas as vezes que o meu avô e minha avó não estavam em casa, ela ficava me olhando meio diferente, ela dava assim umas deixazinhas, só que eu deixava pra lá, fingia que eu não tava entendendo, desconversava, até que um belo dia, o meu avô e a minha avó fizeram 300, 800 anos de casados e eles foram comemorar. O que é que eles fizeram? Eles saíram pra poder viajar e iriam ficar 4 dias fora. E eu na casa da minha bisavó. E aí ele falou, ó, fica aí com a sua bisavó, cuida da sua bisavó, sendo que minha bisavó tava ótima, tá? Eu falei, tranquilo, eles foram viajar e assim que eles saíram, a minha avó, não, vamos pedir alguma coisa pra gente comer, não vamos fazer janta hoje não, a gente pede alguma coisa pra gente comer e tal. Pedimos alguma coisa pra comer, botamos o filminho, tava eu e minha bisavó, e aí a minha bisavó do nada pediu pra conversar comigo um assunto muito sério. Eu me assustei e falei, pronto, ela tá doente, vai de arrasto. Já olhei pra ela e falei, o que foi, tá tudo bem? E aí ela me fez uma proposta, curte, comendo pra baixo, pra ajudar a blogueira. Primeiro ela começou a me contar toda uma história triste, falando que tava muito carente, que se sentia muito sozinha, que tinha muito tempo que ela não sabia o que era um homem, que ela tinha muito dinheiro guardado, não tinha com que usar, porque minha avó era aposentada, minha bisavó era aposentada, e ela era aposentada muito bem. E aí ela começou a passar de levinha a mão assim na minha perna e tal, ela falou, olha, você não quer uns presentes? Eu trabalhava, só que eu ainda tava fazendo ali meu estágio, tava estudando pra faculdade, eu não ganhava muito bem. Ela falou, você não quer assim uns presentes? Eu juntando dinheiro pra poder comprar um iPhone. Ela, se você quiser, eu posso te dar aquele iPhone à vista, sabe? A gente só... É só a gente... Sei lá, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Minha avó... Gente, minha bisavó. Ela devia tá aí na faixa de uns 70 e poucos anos. Aí eu já olhei pra cara dela e falei assim, gente, será que eu tô entendendo o que eu tô entendendo? Só que eu fui ligando os pontinhos, porque eu via umas atitudes que ela tinha depois que eu fiquei maiorzinho, sabe? Me dava umas olhadas, não sei o quê. Aí eu não tava fazendo nada, na flor da idade, me descobrindo. Tinha uma namoradinha? Tinha, mas não era nada sério. Eu pensei, bom, eu não vou fazendo nada mesmo, né? Lá vou tá novo, ganhar uns presentinhos. Acabei aceitando. Ali, amor, começou a rolar umas mãos, ela veio me deu umas bitoca e eu fui, amor, encarei, foi ótimo, ela sabia muito bem o que ela tava fazendo. Comecei ali a furanfar com a minha bisavó, ela começou a me dar dinheiro, me dar presente, dinheiro pra sair, não sei o quê. Todas as vezes que nós tínhamos oportunidade, rolava, né? Sempre quando meu avô e minha avó não tava, né? Ou quando eu dormia muito no quarto dela. Eles não falavam nada, ninguém falava nada, porque como eu era muito criado ali, eu era muito apegado em todo mundo. Então, eu disfarçava. Eu dormia um dia no quarto do meu avô, com a minha avó e meu avô, botava o colchão no chão, pra poder criar aquela naturalidade. Às vezes dormia na sala, às vezes dormia no quarto da Bisa, entendeu? Eu fazia isso pra criar uma naturalidade, pra ninguém desconfiar. Atualmente, eu tenho 25 anos, estou terminando a minha faculdade e eu ainda furenfo com a minha bisavó quando dá. E eu namoro.